Fala galera, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro livro da nossa página, que é esse daqui, ó, Os Axiomas de Zurich, o livro do autor Max Gunther. E, bom, é um livro que na verdade eu não vou começar do zero, que nem eu vou fazer com os próximos livros, que eu vou começar e cada dia eu vou postando um pouco do conteúdo para vocês. Esse daqui eu comecei alguns dias atrás e estava mais ou menos na metade dele. Quando eu idealizei essa página, eu falei, putz, vou parar e vou começar do zero e junto com o pessoal, mas eu já tenho um conhecimento e o legal disso é que eu sei que é um livro bem legal, que eu estou gostando bastante, é um livro bem pequenininho, a leitura dele é fácil e, bom, então vamos para a introdução do livro. Na introdução, o autor ele vai dizer que a Suíça, justamente que o subtítulo aqui é Os Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientar Seus Investimentos. E ele diz que os suíços nunca tiveram no território deles grandes recursos ou recursos muito importantes e, ao mesmo tempo, era uma população pequena, meio isolada e, mesmo assim, hoje em dia, é um dos povos mais ricos do mundo. Então, bom, ele fala assim, o tema desse livro é apostar para ganhar. Então, para você ter ganhos, grandes ganhos, você deve apostar na concepção do autor. Lembrando que aqui, na maioria das vezes, eu vou estar basicamente traduzindo o livro para vocês, então trazendo um resumo dele para ficar mais fácil para vocês aprenderem, e não necessariamente vou dar minhas opiniões, apesar de alguns momentos eu fazer isso. O principal é a gente ver o livro e entender o que o autor está falando, e depois a gente raciocina sobre se a gente discorda, se a gente concorda. E o legal disso é justamente a ideia dos livros, que é trazer você para uma reflexão, e às vezes você amadurece seu ponto de vista, tanto no sentido de às vezes concordar com o que foi dito, ou às vezes do que não, você simplesmente pode discordar, mas o legal é que ele traz essa reflexão, e esse livro é muito bom nesse sentido. Então, se ele diz que você precisa arriscar para ganhar, ele diz também que é natural que a pessoa queira segurança, é natural do ser humano querer essa segurança. No entanto, para você conseguir grandes lucros, você precisa se arriscar. E para você se arriscar, você tem que também conseguir administrar os riscos. Então, administrando os riscos, você atinge a riqueza. Não é simplesmente jogando nos dados e deixando a sorte te levar, certo? Ao mesmo tempo, a gente fala aqui sobre bastante riscos, essas coisas. Você pode estar achando que o livro se trata principalmente sobre bolsa de ações, e realmente o autor ele trabalhava com bolsa de ações, então ele tem essa carga, só que o livro ele serve para qualquer tipo de pessoa que está pensando em como funciona a riqueza, porque, segundo ele, e nessa parte aqui ele tem um bom ponto, que para você atingir grandes índices de riqueza, todas as pessoas no mundo que atingem um grande índice de riqueza tiveram que se arriscar de alguma forma. Então, se arriscar às vezes no esporte, no mercado financeiro, às vezes se arriscar com um negócio próprio. Cada um teve que ter uma iniciativa própria para conseguir atingir o sucesso. E ele diz que a vida é um jogo, certo? Então, se a vida é um jogo, você vai ter que, como é dito antes, arriscar nesse jogo para ganhar. E não só arriscar, como também administrar esses riscos, que é como ele diz que os suíços faziam. Óbvio, não todos os suíços, mas ele diz que isso está bem enraizado na cultura desse povo. Seguindo esse raciocínio dele, você vai entender que se você não apostar, então você não vai ficar rico, você não vai ter ganho. E ele diz que isso é uma lei universal. Se você não apostar, você não vai ter ganho. E como eu já disse antes, esse apostar dele não é simplesmente, nossa, você vai ter que jogar os dados e ver no que dá, ou ficar apostando loucamente, tentando um lucro magnífico do dia para a noite. Não, existem estratégias para isso, que é justamente o que vai ser tratado nesse livro, e com a cautela e a deliberação adequadas, você vai conseguir fazer que a probabilidade de ganho seja muito maior do que de perdas. Porque as apostas, apesar de terem um grande fator de sorte, e eu, como já li uma boa parte do livro, percebi que ele fala isso, que você tem a sorte, e você tem que considerar, obviamente, que ela existe, mas você também tem que entender que, além dela, você tem que unir o seu conhecimento sobre especulações, que é justamente o que ele trata aqui, para aumentar a probabilidade de ganhos, porque não é apenas sorte, também tem uma estratégia. Então, esses axiomas, que vão ser 12 axiomas que ele fala aqui no livro, 12 grandes axiomas que estão aqui na contracapa, e mais 16 subaxiomas, às vezes 2 dentro de um axioma, um dentro de outro, que tem alguma relação com o axioma fundamental, ou grande axioma, como ele diz. Voltando à Suíça,
ele diz, né, que a Suíça era um país muito pobre de recursos e que depois da Segunda Guerra Mundial, uns banqueiros em Wall Street conseguiram explodir de fazer dinheiro e o pai desse autor do livro, do Max Gunther, chamado Frank Henry, ele era também um banqueiro de muito sucesso, tinha muito dinheiro e por esse motivo o Max passou meio que a vida inteira num círculo de pessoas ricas com o mercado de ações principalmente, e de outras pessoas influentes e nesse sentido, e conseguiu meio que analisar como que funcionava o pensamento dessas pessoas. Mas outra coisa que eu vou dizer para vocês antes é que ele diz que apenas com o salário você nunca vai enriquecer. É necessário, além de você ter seu salário, você saber especular e saber especular com estratégia, que é justamente o que vai estar escrito nesses 12 axiomas. Bom, então só para terminar, como eu tinha dito que ele viveu com pessoas que fizeram muito dinheiro com especulações e investimentos durante a sua infância, sua adolescência e o início da sua vida adulta também, e depois até o resto, ele conseguiu perceber que existiam pontos comuns entre essas pessoas, que não é cada um do seu jeito apostando e tinha os seus lucros. Óbvio que existem nuances no jeito de cada um, mas fundamentalmente existiam algumas regras que todos aplicavam. E ele, nesse sentido, foi conversando com essas pessoas, entendendo como funcionava o pensamento delas, e cada um tinha seus axiomas, seus fundamentos. Ele juntou todos esses num bolo e começou a analisar quais eram coerentes com quais tinham relação, quais às vezes eram enunciados de forma diferente, mas as duas pessoas, esses dois banqueiros, vamos dizer, pensavam de forma muito semelhante, e foi tirando axiomas que ele achava desnecessários até chegar só no fundamental, que são os 12 axiomas, os 16 axiomas. Se você quer saber mais além disso, então acompanha o próximo post que vai ter sobre o primeiro capítulo, que é relacionado ao risco. Então ele diz aqui, se você não está preocupado, não está se arriscando o bastante, beleza? Até a próxima!